Ela estava distraída, com o coração cansado de esperar o milionário impositivo a observava em silêncio. Um gesto inesperado mudou o rumo daquela noite e um beijo sem aviso revelou segredos guardados. Antes de continuar, comenta aqui qual parte dessa história mais tocou seu coração até agora. Sua participação é o que faz esse canal crescer. E aproveita para se inscrever, porque o final dessa história tem uma reviravolta tão grande que nem novela ousaria mostrar. O despertador tocou às 5h40 da manhã, como sempre. Isadora Meirelles esticou o braço sem abrir os olhos, encontrando o aparelho com a precisão de quem repete o mesmo gesto há anos. A luz ainda tímida do amanhecer paulistano começava a filtrar pelas cortinas de seu apartamento na Vila Madalena, e ela já sentia o peso familiar da responsabilidade descendo sobre seus ombros como um manto invisível. Aos 29 anos, Isadora havia construído uma reputação que muitos curadores levavam décadas para conquistar. Seu nome era sussurrado nos círculos mais refinados da arte contemporânea brasileira com uma mistura de respeito e inveja. Não era apenas sua sensibilidade estética apurada que a destacava, mas sim a forma quase obsessiva como tratava cada detalhe de suas exposições. Para ela, uma mostra de arte não era apenas uma coleção de obras penduradas em paredes brancas. Era uma sinfonia visual, onde cada peça dialogava com a outra em perfeita harmonia, onde a iluminação, o espaçamento e até mesmo o cheiro do ambiente contribuíam para uma experiência transformadora. Naquela manhã de terça-feira, especificamente, o nervosismo que sentia era diferente, mais intenso, mais urgente. Em algumas horas, teria a reunião mais importante de sua carreira no Instituto de Arte Moderna de São Paulo. Os patrocinadores internacionais que haviam voado especialmente de Nova York, Londres e Paris para conhecer o projeto que consumia suas noites e seus fins de semana há 8 meses. A exposição que prometia ser a mais relevante que a instituição receberia em mais de uma década. Isadora levantou da cama com a elegância natural que caracterizava todos os seus movimentos. Mesmo em casa, sozinha, suas ações tinham uma qualidade quase coreografada. Dirigiu-se ao banheiro, onde sua rotina matinal se desenrolava com a precisão de um ritual religioso. Banho rápido, hidratante facial importado. Cabelos presos em um coque baixo que realçava a linha delicada de seu pescoço. Escolheu um blazer azul marinho que sabia valorizar seus olhos castanhos e uma calça de alfaiataria impecável. Cada peça de sua roupa era escolhida não apenas pela beleza, mas pela mensagem que transmitia. Seriedade, competência, controle. Enquanto preparava seu café da manhã, ligou o celular no modo viva voz e começou a revisar mentalmente a apresentação que faria aos investidores. Conhecia cada vírgula de seu discurso, cada número do orçamento, cada argumento que justificava por que aquela exposição seria um marco na história da arte brasileira contemporânea. Mas conhecer não era suficiente. Precisava ser perfeita. Seu apartamento refletia sua personalidade de forma quase didática. Paredes brancas, móveis de design clean, algumas poucas obras de arte cuidadosamente selecionadas. Nada em excesso, nada por acaso. Cada objeto tinha sua função e seu lugar, assim como cada aspecto de sua vida. O telefone tocou quando ela terminava de tomar seu café preto, sem açúcar. Era Beatriz, sua assistente no instituto, com aquela voz ligeiramente ofegante que sempre indicava urgência. Isa, você precisa saber que a Avenida Paulista está um caos hoje. Tem uma festa popular, alguma coisa relacionada ao dia da cidade. O trânsito está impossível e o metrô está lotado. Você vai ter que sair mais cedo se quiser chegar aqui a tempo. Isadora fechou os olhos e respirou fundo. Imprevistos. Justamente hoje, quando tudo precisava correr perfeitamente. Ela odiava quando fatores externos fugiam ao seu controle, e São Paulo parecia especializada em criar esse tipo de situação. Que tipo de festa, Bia? Tem alguma rota alternativa? É uma celebração no centro histórico. Começou cedo. As pessoas estão descendo para a região da Sé, do pátio do colégio. Eu diria para você ir de Uber direto pela Marginai.
Mas com essa multidão toda descendo para o centro, vai demorar muito. O metrô talvez seja a melhor opção, mesmo lotado. Isadora olhou para o relógio. 9h15. A reunião estava marcada para as 11, e ela sempre chegava pelo menos 30 minutos antes de qualquer compromisso importante. Precisava sair agora. Está bem, vou de metrô mesmo. Me liga se surgir algum problema adicional. Isa, só mais uma coisa. O Sr. Matheus Vilar ligou aqui 2 vezes perguntando detalhes sobre a reunião de hoje. Disse que, como é curador sênior, deveria participar da apresentação. O nome de Matheus fez Isadora sentir um aperto no estômago. Matheus Vilar, seu ex-amigo, seu ex-colega de faculdade, seu ex-tudo, o homem que um dia havia sido sua maior fonte de inspiração e apoio, e que agora representava uma das suas maiores fontes de estresse profissional. A traição de Matheus ainda doía, mesmo depois de 2 anos. Não uma traição romântica, que talvez fosse mais fácil de superar, mas algo pior. Uma traição profissional e intelectual que havia abalado sua confiança de uma forma que ela ainda estava aprendendo a reconstruir. Você disse a ele que a reunião é restrita aos curadores responsáveis pelo projeto? Disse. Ele não gostou nada. Resmungou alguma coisa sobre hierarquias e saiu batendo a porta. Isadora suspirou. Matheus era o tipo de pessoa que transformava qualquer situação em uma disputa pessoal. Desde que ela havia assumido a curadoria principal da exposição internacional, ele não perdia uma oportunidade de tentar minar sua autoridade. Questionava suas escolhas em reuniões, sugeria alterações que sabotariam o conceito original, fazia comentários sutis sobre sua idade e experiência. E o pior de tudo é que fazia isso com um sorriso no rosto, como se fosse apenas um colega preocupado oferecendo ajuda. Bia, por favor, certifique-se de que a sala de reunião está exatamente como combinamos. Projetor funcionando, água gelada para todos, os catálogos impressos sobre a mesa, e mantenha o Matheus longe de lá enquanto eu estiver apresentando. Pode deixar, chefe, vai dar tudo certo. Isadora desligou o telefone e pegou sua bolsa, uma peça de couro italiano que havia comprado em uma viagem a Milão 2 anos antes. Olhou-se no espelho do hall de entrada e viu a imagem que queria projetar. Competente e sofisticada no controle. Mas por um momento, apenas um momento, permitiu-se ver além da fachada. Viu uma mulher cansada que trabalhava 60 horas por semana, que não tinha tempo para relacionamentos, que transformara sua paixão pela arte em uma obsessão por perfeição. Balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Não era hora para autocrítica, era hora para a ação. O trajeto até a estação de metrô da Vila Madalena foi rápido. Isadora caminhava com passos firmes pelas ruas do bairro que conhecia tão bem, observando distraída as galerias de arte independentes que ocupavam os térreos dos prédios antigos. Havia algo reconfortante naquela paisagem urbana, uma mistura de tradição e modernidade que espelhava um pouco de sua própria personalidade. O metrô estava realmente lotado, como Beatriz havia alertado. Pessoas de todas as idades e classes sociais se espremiam nos vagões, muitas delas vestidas com roupas coloridas, claramente a caminho da festa popular no centro. Isadora se manteve próxima à porta, segurando firme a bolsa e tentando não se irritar com o empurrão ocasional ou o som alto de uma música sertaneja tocando no celular de alguém sem fone de ouvido. Durante o trajeto, aproveitou para revisar mais uma vez suas anotações no telefone. A exposição que havia concebido não era apenas uma mostra de arte, era uma narrativa sobre a resistência cultural brasileira, costurada através de obras que dialogavam com questões sociais contemporâneas sem perder a sofisticação estética que atrairia o público internacional. Havia negociado por meses para trazer peças de artistas renomados, alguns que nunca antes haviam exposto no Brasil. O orçamento era robusto, os riscos eram altos, mas o potencial impacto era transformador. Quando o trem parou na Estação República, Isadora percebeu que uma multidão desceu junto com ela. O som de música ao vivo e vozes animadas ecoava pelos corredores do metrô.
Ao subir as escadas em direção à superfície, se deu conta de que havia subestimado completamente a dimensão da celebração que estava acontecendo. A Praça da República fervilhava de vida. Barracas de comida, palcos improvisados, famílias inteiras com crianças fantasiadas, grupos de amigos carregando bandeirinhas coloridas. Era bonito, ela tinha que admitir. Havia algo genuinamente alegre naquela manifestação espontânea de cultura popular, mas também era exatamente o tipo de situação que ela preferia evitar. Muita gente, muito barulho, muito caos. Consultou o mapa no telefone tentando encontrar a melhor rota para chegar ao instituto. Normalmente seria uma caminhada de 15 minutos, mas com aquela multidão seria necessário dar uma volta considerável. Olhou novamente para o relógio. 10h20. Ainda tinha tempo, mas precisava se mover rapidamente. Começou a caminhar em direção ao centro histórico, tentando contornar os grupos mais aglomerados. A música que tocava nos diferentes palcos se misturava numa cacofonia colorida. E o cheiro de pastel e caldo de cana começava a despertar uma fome que ela não sabia que tinha. Quando foi a última vez que havia comido um pastel de feira? Provavelmente na adolescência, quando ainda tinha tempo para esse tipo de prazer simples. Foi então, enquanto tentava atravessar uma pequena multidão que se formara em torno de um grupo de dança folclórica, que tudo mudou. Um alvoroço repentino começou a alguns metros à sua frente. Vozes agitadas, o som inconfundível de câmeras fotográficas disparando em sequência rápida, pessoas empurrando para todos os lados tentando ver alguma coisa. Isadora tentou se afastar, mas a multidão parecia ter vida própria, empurrando-a inevitavelmente em direção ao centro da confusão. Caio! Caio! Olha aqui! É verdade que você vai se casar de novo? Confirma o boato sobre a Bruna. Isadora não conseguia ver quem estava no centro de toda aquela agitação, mas pelo tom das perguntas e pela quantidade de fotógrafos, deduziu que se tratava de alguma celebridade. Provavelmente algum ator ou cantor que havia tentado atravessar a festa popular e acabou sendo reconhecido. Tentou mais uma vez se afastar, mas o movimento da multidão era mais forte que sua vontade. Foi quando alguém a empurrou com força por trás que Isadora perdeu completamente o equilíbrio. Tropeçou, tentou se apoiar em algo, qualquer coisa, e acabou agarrando o braço da primeira pessoa que encontrou pela frente. Era um homem alto, de ombros largos, vestindo uma camiseta branca simples e um jeans que certamente custava mais que o salário mensal de muitas pessoas ali presentes. Quando ele se virou para ver quem havia o agarrado, Isadora se encontrou olhando diretamente nos olhos mais verdes que já havia visto na vida. Por um segundo, o mundo pareceu ficar em silêncio. As vozes dos fotógrafos, a música dos palcos, o barulho da cidade, tudo desapareceu. E então, sem entender completamente por quê, sem pensar nas consequências, sem calcular os riscos, Isadora fez algo que jamais imaginara ser capaz de fazer. Ela puxou aquele homem para si e o beijou. Não foi um beijo tímido ou hesitante. Foi intenso, urgente, desesperado. Como se toda a tensão acumulada dos últimos meses, toda a pressão de ser sempre perfeita, toda a solidão cuidadosamente escondida por trás de sua fachada profissional, tudo isso se concentrasse naquele momento de completa loucura. O homem ficou surpreso por alguns segundos, mas então correspondeu ao beijo com uma intensidade que a fez esquecer onde estava. Suas mãos se encontraram no rosto dele, sentindo a barba por fazer que contrastava com a maciez de sua pele. O mundo ao redor explodia em flashes e gritos, mas para Isadora nada mais existia além daquela conexão inesperada e elétrica. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, ela se deu conta da dimensão do que havia acabado de fazer. Dezenas de câmeras ainda disparavam, capturando cada segundo daquele momento que já sabia que se arrependeria. O homem a olhava com uma expressão que misturava surpresa, confusão e algo que ela não conseguia decifrar completamente. Eu preciso ir. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de tentar se afastar dali o mais rapidamente possível. Mas a multidão de fotógrafos que os cercava
tinha outras ideias. As perguntas choviam de todos os lados. Câmeras eram empurradas em seus rostos, microfones apareciam do nada, tentando capturar qualquer palavra que pudessem pronunciar. Quem é você? Há quanto tempo vocês estão juntos? Isso significa que o Caio superou o rompimento? Como começou o relacionamento? Foi então que Isadora ouviu o nome e finalmente entendeu a dimensão da confusão na qual havia se metido. Caio Laranjeira, o empresário que havia estado em todas as capas de revista das últimas semanas por causa do rompimento escandaloso de seu noivado com uma das influenciadoras digitais mais famosas do país. O homem cuja vida privada havia se tornado entretenimento público, cujos passos eram seguidos por paparazzi, como se fosse um membro da realeza, e ela havia acabado de beijá-lo em público, diante de dezenas de câmeras. O pânico tomou conta de Isadora como uma onda gelada. Ela que sempre controlava cada aspecto de sua vida, que planejava cada movimento com antecedência, que evitava exposição pessoal a qualquer custo, havia acabado de se tornar protagonista do tipo de escândalo que repudiava. Em menos de uma hora, aquelas fotos estariam em todos os sites de fofoca do país. Seu nome, que ela havia construído com tanto cuidado na área cultural, seria associado a tabloides e especulações sobre sua vida pessoal. Tentou mais uma vez sair dali, mas a multidão parecia ter triplicado de tamanho. Era como se toda a cidade tivesse parado para assistir ao espetáculo. Sentiu uma mão firme tocar seu braço e, ao se virar, encontrou novamente os olhos verdes de Caio. "Vem comigo", ele disse, com uma voz calma que contrastava completamente com o caos ao redor. "Eu te tiro daqui." Por um momento, Isadora hesitou. Aceitar a ajuda dele significaria se envolver ainda mais naquela situação. Mas olhando ao redor, vendo a selva de câmeras e microfones que a cercavam, percebeu que não tinha muitas opções. Caio segurou sua mão com firmeza e começou a abrir caminho através da multidão. Ele parecia acostumado com aquele tipo de situação, cumprimentando alguns fotógrafos pelo nome, desviando de outros com movimentos precisos, sempre mantendo Isadora protegida atrás de si. Tinha uma presença natural, uma forma de se mover, que demonstrava liderança sem agressividade. Chegaram até um carro preto que estava estacionado a algumas quadras dali, longe do epicentro da festa popular. Caio abriu a porta do passageiro para ela, e só depois de estarem ambos dentro do veículo, com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado, é que Isadora conseguiu finalmente respirar. "Desculpa por isso tudo", foram as primeiras palavras que ele disse, com um tom genuinamente arrependido. "Eu não deveria ter vindo aqui hoje. Sabia que seria um risco, mas achei que conseguiria passar despercebido no meio da festa." Isadora o olhou mais atentamente pela primeira vez. Sem a pressa do momento anterior, pode observar os detalhes de seu rosto. Era bonito, sem dúvida, mas não da forma óbvia que esperava de alguém que vivia sob os holofotes. Havia uma seriedade em sua expressão, uma profundidade em seus olhos que sugeria muito mais substância do que as revistas de fofoca faziam parecer. "Não foi sua culpa", ela respondeu, finalmente encontrando a voz novamente. Eu não sei o que me deu. Nunca fiz nada parecido na minha vida." Caio sorriu pela primeira vez, e Isadora notou como aquele sorriso transformava completamente seu rosto, suavizando as linhas de preocupação que haviam se formado ao redor de seus olhos. "Bem, foi definitivamente inesperado, mas não foi desagradável." Isadora sentiu o rosto esquentar. Mesmo naquela situação absurda, havia algo nele que a deixava estranhamente nervosa, uma energia que ela não conseguia identificar completamente, mas que despertava algo que havia mantido cuidadosamente enterrado por anos. "Olha, eu preciso deixar uma coisa clara", ela disse, recuperando um pouco de sua compostura habitual. "Eu não quero dinheiro, não quero aparecer em revistas, não quero nada disso. Eu só quero que essa história seja esquecida o mais rápido possível." Caio assentiu, mas havia algo em sua expressão que sugeria que ele sabia melhor que ela o quanto isso seria difícil. "Para onde eu te levo?", ele perguntou, ligando o motor do carro.
Isadora olhou para o relógio no painel e sentiu o estômago afundar. 10h55. A reunião mais importante de sua carreira começaria em 5 minutos e ela estava do outro lado da cidade, mentalmente abalada e provavelmente com a aparência de alguém que havia acabado de participar de um tumulto público. Instituto de Arte Moderna na Bela Vista. E se você puder dirigir bem rápido, eu ficaria muito grata. Caio não fez perguntas sobre o motivo da urgência. Simplesmente colocou o endereço no GPS e começou a navegar pelas ruas do centro com uma habilidade que demonstrava conhecimento íntimo da cidade. Durante o trajeto, eles ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Isadora tentava processar o que havia acabado de acontecer. Em menos de 15 minutos, sua vida cuidadosamente organizada havia sido virada de cabeça para baixo. Provavelmente já havia fotos suas circulando na internet. Sua mãe provavelmente já estava recebendo ligações de amigas perguntando se ela havia visto as notícias. Seus colegas do instituto provavelmente já estavam comentando sobre o escândalo envolvendo a curadora principal da exposição mais importante da década. E o pior de tudo é que ela não conseguia parar de pensar naquele beijo. Quando chegaram ao instituto, Caio parou o carro em frente ao prédio modernista, que abrigava uma das mais importantes coleções de arte contemporânea do país. Isadora já estava com a mão na maçaneta quando ele falou novamente. Escuta, eu sei que você quer que isso seja esquecido, mas infelizmente não vai ser assim. Essas fotos vão estar em todo lugar nas próximas horas. Se você quiser conversar sobre como lidar com isso, ou se precisar de alguma coisa, aqui está o meu cartão. Isadora pegou o cartão sem olhar e saiu do carro rapidamente. Apenas acenou um rápido agradecimento antes de correr em direção à entrada do prédio. Tinha 3 minutos para chegar à sala de reunião, se recompor e dar a apresentação mais importante de sua carreira, como se nada tivesse acontecido. Enquanto corria pelos corredores familiares do instituto, cruzando com funcionários que a cumprimentavam normalmente, Isadora tentou organizar seus pensamentos. Precisava focar no que realmente importava. A exposição, os investidores, seu futuro profissional. O que havia acontecido naquela manhã era apenas um acidente, um momento de loucura que não definia quem ela era. Chegou à sala de reunião exatamente no horário marcado. Os 3 patrocinadores internacionais já estavam sentados à mesa, conversando em inglês sobre suas expectativas para o projeto. Beatriz estava organizando os últimos detalhes da apresentação, e tudo parecia estar perfeitamente arranjado, como Isadora havia solicitado. Bom dia, senhores, cumprimentou em inglês fluente, com o sorriso profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Espero que tenham tido uma boa viagem e que estejam prontos para conhecer um projeto que mudará para sempre a forma como o mundo vê a arte brasileira contemporânea. Durante a próxima hora e meia, Isadora foi impecável. Apresentou cada aspecto da exposição com a paixão e a competência que a tornaram uma referência em sua área. Falou sobre a narrativa curatorial que havia desenvolvido, sobre os artistas que havia escolhido, sobre o impacto cultural e social que a mostra teria não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Os investidores fizeram perguntas técnicas, questionaram alguns aspectos do orçamento, sugeriram pequenos ajustes no cronograma, mas, no geral, pareciam impressionados e convencidos. Quando a reunião terminou, com aprovação unânime para o projeto e liberação total do investimento, Isadora sentiu uma mistura de euforia e exaustão que era familiar. Era sempre assim quando alcançava um objetivo importante. Uma sensação de vitória que durava apenas alguns segundos antes de ser substituída pela ansiedade sobre o próximo desafio. Foi só quando chegou ao seu escritório e ligou o computador que se deu conta da tempestade que a esperava do lado de fora daquelas paredes protegidas. Seu e-mail estava cheio de mensagens. Beatriz havia deixado uma pilha de recados telefônicos sobre sua mesa. E quando abriu o primeiro, site de notícias, sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Empresário Caio Laranjeira surge com nova paixão em festa popular. Beijo ardente,
Quem é a misteriosa morena que conquistou o coração do empresário mais cobiçado do Brasil? Superação completa. Caio Laranjeira esquece ex-noiva nos braços de nova namorada. As fotos eram ainda piores do que ela havia imaginado. O beijo havia sido capturado de vários ângulos, mostrando uma intimidade e uma paixão que faziam parecer que eles eram um casal há anos. Em algumas imagens era possível ver claramente seu rosto, e ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que alguém descobrisse sua identidade. O telefone do escritório tocou, e Beatriz atendeu com sua voz profissional habitual. Instituto de Arte Moderna, escritório da curadoria. Não temos nenhum comentário sobre a vida pessoal da doutora Isadora. Não, ela não está disponível para entrevistas neste momento. Beatriz desligou e olhou para Isadora com uma expressão preocupada. Isa, já são 15 jornalistas que ligaram nas últimas 2 horas. Eles descobriram quem você é. O que eu falo para eles? Isadora se sentou em sua cadeira e enterrou o rosto nas mãos. Tudo pelo que havia trabalhado durante anos, toda a seriedade que havia construído ao redor de seu nome, tudo estava sendo ameaçado por um momento de completa insanidade. Mas enquanto tentava processar a dimensão do problema que enfrentaria, uma parte pequena e rebelde de seu cérebro não conseguia parar de pensar em uma coisa apenas. Quando seria a próxima vez que veria Caio Laranjeira? 3 dias se passaram desde o beijo que mudou tudo, e Isadora descobriu que a fama instantânea era como viver dentro de um aquário. Cada movimento seu era observado, comentado, fotografado. Repórteres esperavam na porta de seu prédio quando saía para trabalhar pela manhã. Colegas do instituto a olhavam com uma curiosidade mal disfarçada. Até mesmo o porteiro, seu Joaquim, que sempre a cumprimentava com um simples bom dia, agora a tratava com uma familiaridade nova e desconfortável. Doutora Isadora, vi a senhora na televisão ontem, ele havia dito naquela manhã com um sorriso sapeca. Bonito casal vocês fazem. Esse rapaz é rico mesmo? As mulheres da minha família ficaram loucas com as fotos. Isadora havia apenas sorrido educadamente e seguido para o elevador, mas por dentro sentia uma mistura de irritação e pânico. Sua vida privada, que ela sempre mantivera blindada, havia se tornado o entretenimento público da noite para o dia. E o pior é que não havia nada que pudesse fazer para parar aquilo. O escritório no instituto havia se tornado seu único refúgio. Ali, cercada por catálogos de arte, projetos de expografia e obras que aguardavam catalogação, ela conseguia fingir que ainda tinha controle sobre alguma coisa. Mas mesmo ali, a realidade a perseguia. Beatriz entrou na sala carregando uma bandeja com café e uma expressão preocupada que Isadora estava aprendendo a reconhecer. Isa, chegaram mais flores. São as quintas hoje, disse, colocando um buquê de rosas brancas sobre uma mesa lateral já repleta de arranjos similares. E tem mais 2 emissoras de televisão querendo agendar entrevista. Ah, e sua mãe ligou de novo. Isadora suspirou profundamente. Sua mãe. Esse era outro problema que teria que enfrentar em breve. Dona Carmen Meireles, professora aposentada de literatura portuguesa, mulher de opiniões firmes e língua ainda mais afiada, havia descoberto sobre o namoro da filha através de uma ligação de sua comadre Neuza, que havia visto as fotos na internet. O que ela disse desta vez? Que se você não ligar para ela até o fim do dia, ela vem para São Paulo de ônibus. E pela voz dela não era blefe. Isadora sabia que não era. Sua mãe, aos 65 anos, era perfeitamente capaz de pegar um ônibus em Santos e aparecer no instituto exigindo explicações sobre por que sua filha havia escondido um relacionamento com um empresário famoso que parece ser uma pessoa decente. Pelo menos é bonito e bem vestido, como havia dito na primeira ligação. Beatriz, preciso te perguntar uma coisa, Isadora disse, tirando os óculos e massageando as têmporas onde sentia uma dor de cabeça constante há 3 dias. Você acha que isso vai passar? Quero dizer, quanto tempo esse tipo de coisa costuma durar na mídia? Beatriz se sentou na poltrona em frente à mesa, com a familiaridade de quem trabalhava junto há mais de 2 anos. Olha, Isa, eu não vou mentir para você.
A impressão que tenho é que está ficando maior, não menor. Ontem saiu uma matéria na Veja sobre o mistério da nova namorada de Caio Laranjeira. Eles conseguiram informações sobre você, sobre sua carreira, sobre a exposição. Uma jornalista da Globo veio aqui ontem querendo filmar o Instituto. Isadora sentiu o estômago afundar. Sua carreira, sendo exposta em revistas de fofoca, era exatamente o tipo de exposição que sempre havia evitado. Ela havia construído sua reputação baseada em seriedade, competência e discrição. Agora, estava sendo tratada como uma celebridade instantânea, e isso poderia ter consequências devastadoras para sua credibilidade profissional. E tem mais uma coisa, Beatriz continuou hesitante. O Matheus Vilar deu uma entrevista para o jornal O Estado. Ele disse que sempre soube que Isadora tinha um lado mais espontâneo e romântico que ela esconde por trás da fachada profissional, e que ficou feliz em ver que ela finalmente encontrou alguém que a faz sorrir. Ele disse o quê? Isadora se levantou da cadeira tão bruscamente que derrubou a caneta que estava segurando. Matheus não sabe nada sobre minha vida pessoal. Há 2 anos que mal conversamos além do estritamente profissional. Mas enquanto falava, Isadora percebeu a estratégia por trás das palavras aparentemente gentis de Matheus. Ao dar a entrevista, ele estava se posicionando como alguém que a conhecia intimamente, criando a impressão de que tinha acesso privilegiado à sua vida pessoal. Ao mesmo tempo, a descrição de fachada profissional plantava uma semente de dúvida sobre sua autenticidade como curadora. Era sabotagem disfarçada de apoio, e ela reconhecia já a assinatura intelectual dele naquela jogada. O telefone da mesa tocou, e Beatriz atendeu com o protocolo habitual. Instituto de Arte Moderna. Ah, sim, um momento, por favor. Ela cobriu o bocal com a mão e sussurrou para Isadora. É ele. Quem ele? Caio Laranjeira. Isadora sentiu o coração acelerar de uma forma que a irritou profundamente. Por que aquele homem continuava causando esse tipo de reação física nela? Era ridículo. Ela era uma mulher de 29 anos, bem-sucedida e racional. Não deveria ficar nervosa por causa de uma ligação telefônica. Transfere para minha linha, disse, tentando soar casual. Beatriz saiu da sala, fechando a porta atrás de si, e Isadora respirou fundo antes de atender. Alô? Oi, Isadora. Aqui é o Caio. Eu sei que você disse que não queria se envolver nisso, mas precisamos conversar. A voz dele pelo telefone tinha a mesma qualidade calma que ela lembrava do carro 3 dias antes, mas havia algo diferente agora, uma urgência que não estava presente antes. Conversar sobre o quê? Eu achei que havíamos concordado que cada um seguiria sua vida. Sim, mas as coisas complicaram. Você viu as notícias de hoje? Isadora olhou para a tela do computador, onde mantinha abas com os principais sites de notícias. Nos últimos 3 dias, havia desenvolvido o hábito masoquista de acompanhar tudo que era publicado sobre ela e Caio, uma mistura de morbidez e necessidade de controle. Vi algumas coisas. Por quê? Porque agora eles estão indo atrás da sua vida profissional. Vi a matéria sobre o Instituto, sobre a exposição que você está organizando, e também vi que encontraram informações sobre seu projeto social. Isadora sentiu uma pontada gelada no estômago. Que projeto social? O ateliê de arte comunitário que você coordena, na cidade Tiradentes. Como ele sabia? Sobre isso? Isadora mantinha seu trabalho voluntário completamente separado de sua vida profissional, justamente para proteger as crianças e famílias envolvidas de qualquer tipo de exposição desnecessária. Uma vez por semana, nas tardes de sábado, ela dava aulas de arte para crianças da periferia em um espaço improvisado em uma escola municipal. Era um projeto pequeno, discreto, financiado por ela mesma e por algumas doações pontuais de amigos. Nada que devesse interessar à imprensa. Eu preciso te ver, Caio continuou. Pode ser onde você quiser, como você quiser, mas precisamos conversar sobre isso pessoalmente. Isadora olhou pela janela de seu escritório, observando os repórteres que ainda faziam plantão na entrada do instituto. Nos últimos 3 dias,
Havia aprendido a sair pelo estacionamento subterrâneo para evitá-los, mas sabia que não poderia manter aquela rotina para sempre. Onde? Conhece o Museu da Língua Portuguesa? Reabre hoje depois da reforma. Vai estar cheio de gente, mas é um lugar onde podemos passar despercebidos. Às 3 da tarde. Isadora verificou sua agenda. Tinha uma reunião com fornecedores às 2, que provavelmente não duraria mais que meia hora. Poderia funcionar. Está bem. Mas quero deixar claro que isso não significa que concordo com qualquer tipo de envolvimento. Só quero entender o que você sabe sobre meu trabalho com as crianças. Entendido. Te vejo lá. Depois que desligou, Isadora ficou parada por alguns minutos, tentando processar a conversa. Havia algo na voz de Caio que sugeria que ele sabia de coisas que ela não sabia. E isso a deixava profundamente desconfortável. A reunião com os fornecedores foi exatamente como esperado. Técnica, eficiente e sem intercorrências. Isadora discutiu os últimos detalhes do sistema de iluminação que seria usado na exposição, aprovou as amostras de tinta para as paredes e revisou o cronograma de instalação das obras. Era o tipo de trabalho que sempre a acalmava, onde sua competência era indiscutível e os resultados dependiam apenas de planejamento e execução precisos. Às 2h45, saiu do instituto pela garagem subterrânea, dirigindo seu Honda Civic prata em direção ao centro da cidade. O Museu da Língua Portuguesa ficava na Estação da Luz, uma região que havia passado por uma revitalização urbana significativa nos últimos anos, mas que ainda mantinha a energia vibrante e um pouco caótica do centro de São Paulo. Encontrou uma vaga a 2 quadras do museu e caminhou lentamente, observando a mistura de arquitetura histórica e modernidade que caracterizava aquela parte da cidade. Havia algo reconfortante naquele ambiente urbano, uma sensação de que ali ela era apenas mais uma pessoa anônima na multidão. O museu estava realmente cheio, com várias escolas levando grupos de crianças para visitar as novas instalações. Isadora comprou seu ingresso e entrou, procurando por Caio entre os visitantes. O encontrou na seção dedicada à evolução da língua portuguesa, parado diante de uma instalação interativa que mostrava como as palavras mudavam de significado ao longo do tempo. Ele estava vestido de forma mais casual que no dia em que se conheceram. Calça jeans escura, camisa social azul clara sem gravata, tênis caros, mas discretos. Parecia genuinamente interessado na exposição, e Isadora se pegou observando a seriedade com que ele lia as informações de cada peça. "Oi", ela disse, se aproximando. Caio se virou e sorriu, e novamente Isadora foi surpreendida por como aquele sorriso mudava completamente a expressão de seu rosto. "Oi, obrigado por vir. Vamos caminhar?" Eles começaram a percorrer o museu lado a lado, mantendo uma distância respeitosa um do outro, mas Isadora estava constantemente consciente da presença física dele. Havia algo na forma como ele se movia, uma confiança natural que não parecia forçada ou performática. "Então", ela disse depois que passaram por 2 salas, sem falar sobre o assunto que os havia trazido ali, "o que você descobriu sobre meu trabalho voluntário?" Caio parou diante de uma instalação sobre regionalismo linguístico e se virou para ela. "Primeiro, quero que você saiba que eu não mandei ninguém investigar você. Mas quando essa história toda explodiu, minha assessoria de imprensa achou melhor se preparar para possíveis perguntas sobre quem você é. É procedimento padrão quando alguém da minha posição se envolve em qualquer tipo de situação pública." Isadora sentiu uma pontada de irritação. "Situação pública? É assim que você chama aquilo que aconteceu?" "Não, desculpa, foi uma escolha de palavras ruim." Caio passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela percebeu que ele fazia quando estava nervoso. "O que eu quero dizer é que, independentemente de como começou, agora virou uma coisa pública, e quando minha equipe começou a levantar informações básicas sobre você, para se preparar para possíveis perguntas da imprensa, descobriram sobre o ateliê. E descobriram também que o espaço onde vocês funcionam está com problemas. O proprietário do terreno quer vender, a escola
Não tem recursos para manter as atividades. E aparentemente vocês estão à beira de perder tudo. Isadora sentiu o chão se mover sob seus pés. Era verdade que o projeto estava enfrentando dificuldades financeiras, mas ela havia assumido que conseguiria resolver sozinha, como sempre fazia. A ideia de que suas dificuldades pessoais estavam sendo investigadas por estranhos a deixava profundamente desconfortável. Isso não é da conta de ninguém, disse, tentando manter a voz controlada. Você tem razão, não deveria ser. Mas agora é porque eles vão atrás de tudo que pode gerar uma matéria interessante sobre você. E um projeto social lutando para sobreviver enquanto a coordenadora namora um empresário milionário é exatamente o tipo de história que eles adoram. Isadora parou de caminhar. A palavra namora ecoou em sua cabeça de uma forma que a deixou ainda mais irritada. Nós não estamos namorando. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas o Brasil inteiro acha que estamos. E se eles descobrirem que você está enfrentando dificuldades financeiras com o projeto, enquanto eu tenho recursos sobrados para resolver o problema, mas não estou fazendo nada para ajudar, isso vai ficar muito ruim para os dois. Isadora o encarou, tentando entender onde ele queria chegar. Havia uma lógica cruel no que ele estava dizendo, mas também havia algo mais, uma intenção que ela não conseguia decifrar completamente. O que você está propondo? Caio respirou fundo antes de responder, como se estivesse se preparando para dizer algo que sabia que ela não gostaria de ouvir. Eu acho que deveríamos fingir que estamos namorando de verdade. O quê? A voz de Isadora saiu mais alta do que ela pretendia, e algumas pessoas ao redor se viraram para olhar. Ela abaixou o tom. Você enlouqueceu? Escuta, eu sei que soa maluco, mas pensa comigo. Se continuarmos evitando o assunto, alimentando o mistério, isso vai continuar crescendo indefinidamente. Mas se assumirmos publicamente que estamos juntos, dermos algumas entrevistas, aparecermos em alguns eventos como um casal normal, o interesse da mídia vai diminuir naturalmente. As pessoas vão se acostumar com a ideia e vão partir para a próxima fofoca. Isadora balançou a cabeça. E como isso ajudaria com o meu projeto social? Porque eu financiaria completamente. Compraria o terreno, reformaria o espaço, garantiria recursos para os próximos 5 anos, em troca de 6 semanas fingindo um relacionamento. A proposta atingiu Isadora como um soco no estômago. Por um lado, era uma solução para todos os seus problemas imediatos. O projeto poderia finalmente ter a estabilidade que ela sempre sonhara, as crianças não perderiam as aulas e ela conseguiria se livrar da pressão midiática de uma forma controlada. Por outro lado, estava sendo convidada a viver uma mentira, a performar intimidade com um homem que conhecia há 3 dias, a transformar sua vida pessoal em uma encenação pública. Por que você faria isso? O que você ganha com essa história toda? Caio a olhou por um longo momento antes de responder. Isadora teve a impressão de que ele estava decidindo o quanto da verdade deveria revelar. Porque eu também preciso que essa história acabe. Minha ex-noiva, a Bruna, está usando toda essa exposição para tentar uma reconciliação pública. Ela está dando entrevistas dizendo que ainda me ama, que nosso rompimento foi um mal-entendido, que agora que me viu com outra pessoa, percebeu o que perdeu. Está fazendo um drama melodramático que está afetando minha empresa, minha família, minha sanidade. Havia uma amargura em sua voz quando falou sobre a ex-noiva que fez Isadora perceber que havia camadas naquela história que ela não conhecia. E você acha que fingir um namoro comigo vai fazer ela desistir? Eu acho que se ela vir que eu realmente segui em frente, que estou construindo algo sério com outra pessoa, ela vai finalmente aceitar que acabou. E o resto da mídia também. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, passando por instalações sobre a influência africana na língua portuguesa, sobre a diversidade linguística do Brasil, sobre como as palavras podem ser pontes entre culturas diferentes. Isadora sentia que precisava de tempo para processar a proposta, mas também sabia que o tempo era um luxo que não tinha. Como funcionaria? Perguntou finalmente. Simples.
Aparecemos juntos em alguns eventos, jantares, vernissagens. Damos uma entrevista para uma revista respeitável, contando nossa versão da história. Que nos conhecemos por acaso, nos apaixonamos à primeira vista, estamos descobrindo juntos como lidar com a exposição pública. Nada muito elaborado, nada que não seja crível. E depois de 6 semanas? Anunciamos que decidimos manter nossa vida privada longe dos holofotes e simplesmente paramos de aparecer juntos publicamente. As pessoas vão assumir que ainda estamos juntos, mas que preferimos não dar declarações. Eventualmente, o interesse diminui e cada um volta para sua vida normal. Isadora parou diante de uma instalação sobre a etimologia das palavras ligadas ao amor. Paixão, romance, carinho, afeto. Cada uma com sua origem, sua evolução, sua complexidade semântica. Como era irônico estar discutindo um romance falso em frente a uma exposição sobre a verdadeira natureza das palavras do amor. Eu preciso de algumas garantias, disse finalmente. Que tipo de garantias? Primeiro, nada de contato físico além do mínimo necessário para manter a encenação. Não somos atores, então não vamos fingir uma intimidade que não existe. Caio assentiu. Concordo. Segundo, minha carreira profissional fica fora disso. Nada de usar nossa suposta relação para promover meus projetos, ou vice-versa. Perfeito. Terceiro, qualquer coisa relacionada ao financiamento do projeto social fica documentada oficialmente. Eu não quero que pareça que estou me beneficiando pessoalmente dessa situação. Pode ser feito. Isadora respirou fundo. Estava realmente considerando aquilo. Era completamente contra todos os seus princípios, contra tudo o que acreditava sobre autenticidade e integridade pessoal. Mas quando pensava nas crianças do projeto, na possibilidade de finalmente dar a eles o espaço e os recursos que mereciam, sentia que talvez pudesse fazer aquele sacrifício. E quarto, disse, o olhando diretamente nos olhos. No momento em que eu disser que quero parar, acabou. Não. Importa se passaram 2 semanas ou 5. Se eu não conseguir lidar com isso, você respeita minha decisão. Claro. Havia algo na forma como ele concordou imediatamente, sem hesitar ou tentar negociar, que fez Isadora acreditar que ele realmente respeitaria seus limites. Mas ainda assim, sentia que estava prestes a pular de um penhasco. Eu vou pensar, disse finalmente. Quanto tempo você precisa? Até amanhã. Te dou uma resposta até às 6 da tarde. Caio estendeu a mão e eles se cumprimentaram formalmente, como se estivessem fechando um negócio qualquer. Mas quando suas mãos se tocaram, Isadora sentiu novamente aquela corrente elétrica que a havia surpreendido 3 dias antes. Era perturbador perceber que, mesmo discutindo um acordo puramente pragmático, ainda havia uma atração física que não conseguia controlar completamente. Posso te perguntar uma coisa antes de você ir? Caio disse quando ela já estava se afastando. Claro. Por que você me beijou naquele dia? Quero dizer, eu sei que foi impulsivo, mas deve ter tido algum motivo. Isadora parou e o encarou. Era uma pergunta que ela havia feito a si mesma dezenas de vezes nos últimos 3 dias, sem chegar a uma resposta satisfatória. Eu não sei, respondeu honestamente. Acho que foi a primeira vez na minha vida adulta que fiz algo completamente sem pensar nas consequências. E talvez eu precisasse disso mais do que imaginava. Caio sorriu novamente, mas desta vez havia algo diferente em sua expressão. Uma compreensão, como se ele reconhecesse nela algo familiar. Eu entendo, disse simplesmente. Isadora saiu do museu com a mente fervilhando de possibilidades e dúvidas. Dirigiu de volta para casa no trânsito lento da tarde paulistana, tentando imaginar como seria sua vida se aceitasse a proposta de Caio. Seria capaz de fingir intimidade com alguém que mal conhecia? Conseguiria manter suas emoções sob controle durante 6 semanas de encenação pública? Mas quando chegou ao seu apartamento e encontrou na caixa de correio uma carta da administração da escola onde funcionava o ateliê comunitário, informando que o espaço seria fechado definitivamente no final do mês, soube que a decisão já estava tomada. Ligou para Caio naquela mesma noite.
Aceito sua proposta. A primeira aparição pública como casal aconteceu em um vernissage na Galeria Bergamin, na Vila Madalena, na quinta-feira seguinte. Isadora havia escolhido aquele evento estrategicamente. Era respeitável o suficiente para validar a seriedade de seu relacionamento, mas pequeno o bastante para que pudessem controlar a situação. Conhecia pessoalmente o galerista, Roberto Bergamin, e sabia que ele não permitiria que jornalistas transformassem a abertura da exposição em um circo midiático. Isadora passou mais tempo escolhendo o vestido para aquela noite do que havia gasto se arrumando para qualquer evento nos últimos 2 anos. Não por vaidade, mas por estratégia. Cada detalhe de sua aparência seria analisado, comentado, interpretado. Decidiu por um vestido midi preto de corte clássico, elegante sem ser chamativo, que demonstrasse sofisticação sem parecer que estava tentando impressionar. Sapatos baixos, para o caso de precisar sair rapidamente. Joias discretas que havia herdado da avó. Cabelos soltos, uma concessão ao lado romântico que supostamente estava florescendo em sua vida. Caio a buscou às 7h30 em ponto. Quando desceu do prédio e o viu encostado no carro, vestido com um terno azul marinho que realçava seus olhos verdes, Isadora sentiu aquela pontada familiar de atração física que vinha tentando ignorar há uma semana. Era inconveniente estar fisicamente atraída por alguém com quem mantinha um acordo puramente comercial, mas aparentemente seu corpo não estava disposto a cooperar com a racionalização de sua mente. "Você está linda", ele disse quando ela se aproximou, e havia algo em seu tom que sugeria que o comentário não era apenas parte da performance. "Obrigada. Você também está bem", respondeu, permitindo que ele abrisse a porta do carro para ela. Durante o trajeto até a galeria, revisaram uma última vez os detalhes de sua história oficial. Haviam se conhecido por acaso. A atração foi instantânea. Estavam descobrindo juntos como equilibrar vida pública e privada. Nada muito elaborado, mas consistente o suficiente para resistir a perguntas básicas de jornalistas. "Lembra do que combinamos sobre contato físico?", Isadora disse quando se aproximaram da galeria e viram algumas câmeras na entrada. "Mão na sua cintura quando formos fotografados. Sua mão no meu braço quando estivermos caminhando. Nada além disso." Caio repetiu as regras que haviam estabelecido. Mas quando saíram do carro e ela sentiu a mão dele pousando suavemente em suas costas para guiá-la em direção à entrada, Isadora percebeu que havia subestimado completamente o quanto aquele toque aparentemente inocente afetaria seu estado emocional. A galeria estava repleta com o público habitual dos vernissages paulistanos. Colecionadores, críticos de arte, artistas, socialites que gostavam de ser vistas em eventos culturais. Roberto Bergamin os recebeu na entrada com um sorriso genuíno. "Isadora, que bom te ver. E você deve ser o famoso Caio. Bem-vindo à nossa pequena celebração." Roberto era um homem elegante na casa dos 50, que havia transformado a galeria em uma das mais respeitadas de São Paulo nos últimos 15 anos. Era também discreto, inteligente e, acima de tudo, protetor dos artistas e curadores que apoiava. "A exposição está maravilhosa, Roberto", Isadora disse, olhando ao redor para as obras da jovem pintora cujo trabalho estava sendo apresentado. Marina sempre teve um olhar único sobre a paisagem urbana. Enquanto conversavam sobre arte, Isadora percebeu que Caio não estava apenas fingindo interesse. Ele fazia perguntas inteligentes sobre as técnicas utilizadas, sobre o processo criativo da artista, sobre o mercado de arte contemporânea no Brasil. Havia uma curiosidade genuína que contrastava completamente com a imagem superficial que a mídia construíra sobre ele. "Você entende de arte?", perguntou quando Roberto se afastou para atender outros convidados. "Mais do que as pessoas imaginam", Caio respondeu, parando diante de uma tela que retratava a vista do Vale do Anhangabaú ao entardecer. "Minha mãe era professora de artes plásticas antes de se casar. Cresci visitando museus, ateliês, exposições. Foi ela quem me ensinou a ver além da superfície das coisas." Havia uma melancolia em sua voz quando falou sobre a mãe que fez Isadora querer saber mais,
mas antes que pudesse perguntar, foram interrompidos por uma voz familiar. Isadora, que surpresa encontrar você aqui! Mateus Vilar se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos, acompanhado por uma mulher loira impecavelmente arrumada, que Isadora reconheceu como Verônica Salles, uma jornalista especializada em arte e cultura. Mateus, Isadora cumprimentou cordialmente, mas mantendo distância. Verônica, como vai? Muito bem, querida, e este deve ser o famoso empresário que conquistou o coração da nossa curadora favorita, Verônica disse, estendendo a mão para Caio com um sorriso profissional que não escondia completamente sua curiosidade jornalística. Isadora sentiu a tensão imediata. Verônica era conhecida por sua habilidade em extrair informações mesmo das pessoas mais reservadas, e Mateus claramente havia orquestrado aquele encontro. Caio Laranjeira, ele se apresentou, cumprimentando ambos. Prazer em conhecê-los. Mateus é curador sênior no Instituto de Arte Moderna, Isadora explicou. Trabalhamos juntos há alguns anos. Na verdade, conhecia a Isadora ainda na faculdade, Mateus complementou, e havia algo possessivo em seu tom que irritou profundamente Isadora. Sempre soube que ela tinha um lado romântico escondido por trás de toda aquela seriedade profissional. Caio envolveu a cintura de Isadora com naturalidade, um gesto que pareceu espontâneo, mas que ela sabia ser calculado para marcar território. Sou sortudo de ter descoberto esse lado, disse com um sorriso que parecia genuinamente apaixonado. E como vocês se conheceram mesmo? Verônica perguntou, tirando discretamente o celular do bolso. Li algumas versões diferentes na imprensa. Isadora e Caio trocaram um olhar rápido antes de ele responder. Foi na festa popular da semana passada, no centro. Eu estava tentando fugir dos fotógrafos e acabei esbarrando na Isadora. Foi paixão à primeira vista. Que romântico! Verônica sorriu. E vocês já estão pensando em morar juntos? Casar? Os leitores adoram esse tipo de detalhe. Estamos curtindo o momento, Isadora respondeu rapidamente, descobrindo um ao outro. Não queremos queimar etapas. Mateus observava a interação com atenção excessiva, e Isadora percebeu que ele estava procurando por inconsistências, por sinais de que algo não estava certo. Conhecia seu ex-colega bem o suficiente para saber que ele suspeitava de alguma coisa. Isadora sempre foi muito cautelosa com relacionamentos. Ele comentou casualmente. Acho que o último namorado sério dela foi aquele jornalista, o Bruno, há uns 3 anos. Ele era bem diferente de você, Caio, mais do tipo intelectual, sabe? Escrevia sobre política cultural. Isadora sentiu o rosto esquentar. Mateus estava deliberadamente tentando desestabilizá-la, mencionando Bruno na frente de Caio e de uma jornalista. Bruno havia sido um erro, um relacionamento tóxico que havia durado 2 anos e deixado cicatrizes profundas em sua capacidade de confiar nas pessoas. O passado é passado, Caio disse com uma firmeza que surpreendeu Isadora. O que importa é o presente. Claro, claro, Mateus sorriu. Só estava contextualizando. Afinal, é sempre interessante entender como as pessoas evoluem, não é mesmo? Verônica havia começado a digitar alguma coisa no celular, claramente incorporando aquelas informações em uma matéria que estava mentalmente construindo. Isadora percebeu que precisava encerrar aquela conversa antes que Mateus revelasse mais detalhes íntimos sobre sua vida. Com licença, disse, mas quero apresentar o Caio para a Marina. Ela é a artista da exposição. Afastaram-se do grupo e Isadora sentia as costas tensas, como se estivesse sendo observada. Sabia que Mateus não havia terminado seu jogo. Desculpa por isso, sussurrou para Caio quando se aproximaram de Marina, que estava conversando animadamente com um colecionador sobre uma de suas telas. Por quê? Você não fez nada de errado. O Mateus estava claramente tentando nos desestabilizar. E agora a Verônica vai publicar uma matéria cheia de detalhes sobre minha vida pessoal. Caio a encarou com seriedade. Quem é Bruno? A pergunta a pegou de surpresa. Por um momento, Isadora esqueceu que estavam apenas fingindo um relacionamento. O tom possessivo na voz dele parecia genuíno demais. Ex-namorado,
História antiga e complicada. Complicada como? Isadora hesitou. Não havia razão para contar a Caio sobre os detalhes de seu relacionamento anterior, mas algo na forma como ele perguntou a fez querer ser honesta. Ele era manipulador. Usava minha insegurança emocional para me controlar. Me fazia sentir que eu era sortuda por ele estar comigo, que ninguém mais me amaria como ele. Demorei 2 anos para perceber que estava sendo psicologicamente abusada. Caio parou de caminhar e a encarou com uma intensidade que a fez esquecer onde estavam. Eu sinto muito que tenha passado por isso. Havia algo em sua voz, uma raiva contida, que fez Isadora perceber que ele entendia aquele tipo de dor de uma forma pessoal. Foi há muito tempo, disse rapidamente. Estou bem agora. Mas não estava completamente. Bruno havia deixado marcas profundas em sua capacidade de confiar, de se abrir emocionalmente, de acreditar que merecia ser amada sem condições. Era uma das razões pelas quais havia se concentrado tanto em sua carreira nos últimos anos, evitando relacionamentos que pudessem reabrir aquelas feridas. Marina os recebeu com entusiasmo e a conversa sobre arte fluiu naturalmente. Caio demonstrou conhecimento suficiente para fazer perguntas inteligentes sobre o processo criativo da artista, sobre suas influências, sobre como a cidade de São Paulo aparecia em suas telas. Isadora o observava interagir com Marina e percebia que havia uma sensibilidade genuína ali, uma capacidade de se conectar com pessoas que ia além das habilidades sociais que sua posição empresarial exigia. Passaram o resto da noite circulando pela galeria, conversando com outros convidados, sendo fotografados discretamente, construindo a imagem de um casal que estava descobrindo o prazer da companhia um do outro. E o mais perturbador para Isadora era que, em muitos momentos, não parecia que estavam fingindo. Quando Caio ria de algum comentário que ela fazia sobre uma obra, quando ele a apresentava para alguém com orgulho genuíno, quando suas mãos se encontravam naturalmente enquanto caminhavam, Isadora sentia que as linhas entre performance e realidade estavam ficando perigosamente borradas. Às 10h30, decidiram que haviam cumprido seu objetivo para a noite. Despediram-se de Roberto, agradeceram a Marina pela inspiração artística e saíram da galeria sob o olhar atento de Verônica, que havia passado a noite toda observando cada interação deles. No carro, durante o trajeto de volta para casa, ficaram em silêncio por alguns minutos. O evento havia sido um sucesso do ponto de vista estratégico, mas Isadora sentia-se emocionalmente exaurida. "Você acha que funcionou?" perguntou finalmente. "Acho que sim, parecemos convincentes." Mesmo com as provocações do Mateus, Caio parou no sinal vermelho e se virou para ela. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Depende da pergunta. Por que você acha que ele fez aquilo? O Mateus não foi só maldade gratuita. Havia algo mais ali." Isadora suspirou. Era uma pergunta que ela vinha evitando fazer a si mesma, mas que sabia que precisaria enfrentar em algum momento. "Porque ele ainda acha que tem algum direito sobre minha vida. Fomos muito próximos na faculdade, quase ficamos juntos algumas vezes, mas nunca aconteceu. Depois que nos formamos, continuamos amigos e colegas. Mas quando eu comecei a ter sucesso profissional, quando minha carreira decolou antes da dele, as coisas mudaram." "Mudaram como?" "Ele começou a me tratar como se meus sucessos fossem sorte, como se eu não merecesse as oportunidades que recebia. E quando a curadoria da exposição internacional foi oferecida para mim e não para ele, a máscara caiu completamente. Descobri que ele havia tentado me sabotar junto à diretoria, questionando minha capacidade, sugerindo que eu era jovem demais, inexperiente demais." Caio estava concentrado no trânsito, mas ela percebia que ele estava absorvendo cada palavra. "E agora ele acha que pode usar sua vida pessoal para continuar te prejudicando?" "Exato. Se conseguir plantar a ideia de que estou envolvida com você apenas para me promover socialmente, ou que minha vida romântica está afetando meu julgamento profissional, ele pode usar isso para questionar minha posição no instituto." Eles haviam chegado ao prédio de Isadora, mas nenhum dos dois fez menção de sair do carro imediatamente.
Não vou deixar isso acontecer, Caio disse com uma determinação que a surpreendeu. Não é sua responsabilidade me proteger. Talvez não, mas agora nossas vidas estão conectadas, mesmo que temporariamente, e eu não gosto de ver pessoas sendo manipuladas por ex-parceiros inseguros. Havia algo em sua voz que sugeria experiência pessoal com aquele tipo de situação, e Isadora se lembrou de que ele também estava lidando com pressões de uma ex-noiva que se recusava a aceitar o fim do relacionamento. Como está a situação com a Bruna? Perguntou. Caio fez uma careta. Complicada. Ela deu uma entrevista para a Veja ontem, dizendo que nossa aparição juntos foi apenas uma tentativa minha de provocar ciúmes nela, que conhece meus padrões e que sei que não vou conseguir me interessar seriamente por ninguém porque ainda estou apaixonado por ela. E é verdade? A pergunta saiu antes que Isadora pudesse pensar melhor. Havia uma intimidade na conversa que os estava levando para território perigoso. Caio a encarou por um longo momento antes de responder. Não. Eu amei a Bruna, ou pelo menos achei que amava, mas nosso relacionamento estava fundamentado em coisas superficiais. Status, aparência, conveniência social. Demorei para perceber que nunca houve conexão real entre nós. Por que vocês noivaram então? Porque era o que se esperava de mim. Ela era bonita, bem relacionada, sabia se comportar nos ambientes que frequento. Parecia a escolha lógica. Havia uma tristeza em sua voz que fez Isadora perceber que ele também havia sido vítima de expectativas externas, de pressões para moldar sua vida de acordo com o que outros esperavam dele. Escolha lógica não parece uma boa base para um casamento. Não é. Por isso terminamos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em suas próprias reflexões. Isadora percebeu que estava começando a ver Caio como uma pessoa real, com vulnerabilidades e cicatrizes emocionais, e isso era perigoso para o acordo que haviam feito. Eu deveria subir, disse finalmente. Claro. Te busco sábado às 5 para o evento do MASP? Sim, e Caio? Sim? Obrigada por hoje, por ter me defendido com o Mateus, por ter sido real. Caio sorriu. Obrigado, por ter confiado em mim com seus segredos. Isadora saiu do carro e acenou quando ele arrancou. Subiu para seu apartamento com a cabeça fervilhando de pensamentos contraditórios. O plano estava funcionando melhor do que esperavam, mas também estava se tornando mais complicado emocionalmente do que havia antecipado. Na manhã seguinte, acordou com uma ligação de Beatriz. Isa, você precisa ver a matéria que saiu no site da Veja. Isadora abriu o laptop ainda na cama e encontrou um artigo com o título O romance que mudou a curadora mais promissora do país. A matéria era longa, bem escrita e, surpreendentemente respeitosa. Verônica havia conseguido informações sobre a exposição internacional que Isadora estava organizando. Havia entrevistado colegas que elogiavam seu trabalho e havia construído um retrato de uma profissional competente que havia encontrado o amor quando menos esperava. Havia apenas uma breve menção a Bruno, descrevendo-o como um relacionamento anterior que não deu certo, e o foco estava inteiramente em como Caio havia trazido um novo equilíbrio para sua vida. Era exatamente o tipo de exposição que Isadora havia sonhado. Respeitosa, focada em sua carreira, que humanizava sua imagem sem diminuir sua credibilidade profissional. Até ver o final da matéria. Em uma caixinha separada, havia uma pequena nota sobre o projeto social de Isadora na cidade Tiradentes, mencionando as dificuldades financeiras que o ateliê enfrentava e especulando se o novo namorado empresário ajudaria a resolver a situação. Era exatamente o que Caio havia previsto que aconteceria. Seu telefone tocou e ela viu o nome dele na tela. Viu a matéria? Ele perguntou sem preâmbulos. Vi. Eles descobriram tudo. Era inevitável, mas agora podemos agir oficialmente. Quero que você marque uma reunião com a administração da escola, onde funciona o ateliê para a próxima semana. Vamos formalizar o apoio financeiro. Caio, não quero que pareça que estou me aproveitando da situação. Não vai parecer.
Vai parecer que um empresário decidiu apoiar um projeto social importante coordenado pela mulher que ama. É perfeitamente natural. A palavra ama ecoou na cabeça de Isadora de uma forma que a deixou desconfortável. Sabia que ele estava apenas entrando no personagem, mas havia algo na forma, como disse aquilo que parecia perigosamente real. Está bem, marco a reunião. Ótimo. Ah, e Isadora? Sim? Sábado é o evento do MASP, mas domingo eu queria te mostrar uma coisa, se você tiver tempo. Que tipo de coisa? Uma surpresa. Algo que acho que você vai gostar. Isadora hesitou. Domingo não estava nos planos oficiais deles. Era tempo pessoal, fora da performance pública. É relacionado ao nosso acordo? Houve uma pausa do outro lado da linha antes de Caio responder. Não. É só algo que quero compartilhar com você. E foi naquele momento que Isadora percebeu que estava em território muito mais perigoso do que havia imaginado. O evento no MASP foi um sucesso absoluto. Caio e Isadora circularam pela exposição. Histórias das mulheres, histórias feministas. Como um casal perfeitamente sintonizado, ele demonstrando interesse genuíno pelas obras, enquanto ela oferecia insights curatoriais que impressionavam outros visitantes. As fotos que circularam nas redes sociais no dia seguinte mostravam duas pessoas claramente à vontade, na companhia um do outro, longe da tensão dos primeiros encontros públicos. Mas foi no domingo que tudo mudou. Caio passou para buscá-la às 14h, vestido de forma mais casual do que ela estava acostumada a vê-lo. Jeans, camiseta branca, tênis. Havia algo mais relaxado em sua postura, uma naturalidade que sugeria que estavam longe das câmeras e das performances. Para onde vamos? Isadora perguntou ao entrar no carro, curiosa sobre a misteriosa surpresa que ele havia mencionado. Você vai ver, mas primeiro preciso te contar uma coisa. Havia uma seriedade em sua voz que imediatamente colocou Isadora em alerta. Que tipo de coisa? Caio dirigiu em silêncio por alguns minutos, navegando pelas ruas movimentadas do Domingo Paulistano em direção à zona leste da cidade. Isadora percebeu que estavam se afastando dos bairros centrais e nobres, onde costumavam aparecer juntos, adentrando regiões mais populares que ela conhecia principalmente através de seu trabalho social. Lembra quando te contei que minha mãe era professora de artes? Ele disse finalmente. Sim. Eu não te disse toda a verdade. Sobre minha história. Sobre quem eu era antes de me tornar o empresário que todo mundo conhece. Isadora o observou de perfil, notando uma tensão em sua mandíbula que nunca havia percebido antes. Eu não cresci rico, Isadora. Cresci na periferia da Zona Leste, filho de uma professora de escola pública e de um mecânico. Minha mãe dava aulas de artes em uma escola municipal durante a semana e pintava nos fins de semana para complementar a renda da família. A revelação atingiu Isadora como um choque elétrico. Tudo o que pensava saber sobre Caio, todas as suposições que havia feito sobre seu passado privilegiado, desmoronaram em segundos. Como assim? Mas você, sua empresa? Minha empresa cresceu porque eu tive sorte, muito trabalho e uma bolsa de estudos para engenharia na USP que mudou minha vida. Mas durante os primeiros 20 anos, eu vivi em uma realidade muito diferente da que você imagina. Eles pararam em um semáforo e Caio se virou para ela. Por que você não me contou isso antes? Porque aprendi que quando você se torna rico, as pessoas preferem acreditar que você sempre foi. É mais confortável imaginar que o sucesso vem de privilégio do que aceitar que veio de luta. E eu mesmo comecei a gostar da versão editada da minha história. Caio voltou a dirigir, entrando em ruas cada vez mais estreitas, passando por casas simples, pequenos comércios, crianças brincando na calçada. Era um Brasil que Isadora conhecia através de seu trabalho voluntário, mas que sabia que Caio, pelo menos o Caio que a mídia retratava, havia deixado para trás há muito tempo. Para onde estamos indo? Para o lugar onde cresci, para a escola onde minha mãe dava aulas, e para te mostrar por que seu projeto social é tão importante para mim. Pararam, em frente a uma escola municipal que havia conhecido dias melhores. O prédio de 2 andares tinha paredes que precisavam de pintura,
grades nas janelas, um pequeno pátio onde algumas crianças brincavam mesmo sendo domingo. Havia um portão lateral aberto, e Caio caminhou em direção a ele como quem conhecia cada centímetro daquele lugar. Caio, que bom te ver. Uma mulher de cerca de 60 anos se aproximou com um sorriso genuíno. Era baixa, com cabelos grisalhos presos em um coque, e vestia uma blusa colorida que combinava com sua energia calorosa. Dona Regina, essa é a Isadora que eu te falei. Isadora, essa é a Regina que foi diretora aqui durante 20 anos e agora coordena os projetos de fim de semana. Isadora cumprimentou a mulher, mas sua mente ainda estava processando as revelações dos últimos minutos. Caio me falou sobre seu trabalho com arte e crianças, Regina disse, guiando-os para dentro da escola. Que coincidência vocês dois terem se encontrado, não é? Duas pessoas apaixonadas pela mesma causa. Entraram em uma sala ampla, onde cerca de 15 crianças entre 8 e 12 anos estavam sentadas ao redor de mesas cobertas com papel, tintas, pincéis e diversos materiais de arte. Era exatamente o tipo de ambiente que Isadora tentava criar em seu projeto na cidade Tiradentes, mas com recursos ainda mais limitados. Tio Caio! Gritaram várias crianças ao mesmo tempo, correndo em sua direção. Isadora observou, fascinada, como Caio se transformou completamente na presença das crianças. Agachou-se para ficar na altura delas, abraçou cada uma, perguntou sobre suas famílias, seus desenhos, suas semanas na escola. Havia uma naturalidade naquelas interações que era impossível fingir. Você vem aqui frequentemente? Perguntou quando as crianças voltaram para suas atividades. Todo domingo há 3 anos, Regina respondeu por ele. Desde que conseguiu recursos para reabrir o ateliê de arte que funcionava aqui antes. Não só financia tudo, como vem pessoalmente acompanhar as atividades. Isadora olhou para Caio com uma expressão que misturava surpresa e algo que ela não conseguia nomear completamente. Por que você não me contou sobre isso? Porque não queria que pensasse que estava tentando te impressionar. Nosso acordo é comercial, lembra? Mas havia algo na forma como ele disse aquilo que sugeria que talvez o acordo não fosse mais tão simples para ele também. Durante as 2 horas seguintes, Isadora trabalhou lado a lado com as crianças, ensinando técnicas básicas de pintura, ajudando com projetos, ouvindo histórias sobre suas vidas, seus sonhos, suas dificuldades. Era um ambiente familiar para ela, mas vê-lo através da perspectiva da história pessoal de Caio adicionava uma camada de significado que não esperava. Tia Isadora, uma menina chamada Luísa, de cerca de 10 anos, a chamou. O tio Caio disse que você também ensina arte para crianças. É verdade? É verdade, sim. Em outro bairro, mas parecido com aqui. E você gosta? Isadora olhou para a criança com seus olhos curiosos e suas mãos sujas de tinta e sentiu o coração apertar. Gosto muito. É a parte da minha semana que mais espero. Por quê? Era uma pergunta simples, mas que tocou em algo profundo dentro de Isadora. Porque vocês me lembram por que a arte é importante. Não por causa de dinheiro ou fama ou prestígio, mas porque pode mudar como vocês veem o mundo e como o mundo vê vocês. Luísa sorriu e voltou para seu desenho, mas Caio, que havia escutado a resposta, a observou com uma intensidade que a fez corar. Quando as atividades terminaram e as crianças foram embora, Regina os convidou para tomar um café em sua sala. Era um ambiente simples, decorado com desenhos e pinturas das crianças, fotos de turmas antigas, certificados de reconhecimento por projetos sociais. Sabe, Isadora, Regina disse enquanto servia o café. Quando Caio me falou que estava namorando uma curadora de arte, fiquei curiosa. Pensei que seria alguém do meio dele, sabe? Rica, sofisticada, distante da nossa realidade. Isadora quase engasgou com o café. E o que achou quando me conheceu? Que vocês dois são muito parecidos. Têm a mesma paixão pela arte como ferramenta de transformação social. A mesma forma de olhar para as crianças como se cada uma fosse um tesouro único. A mesma tristeza nos olhos quando acham que ninguém está olhando. A observação de Regina atingiu Isadora de uma forma inesperada. Ela sempre pensara em si mesma como alguém que escondia bem suas vulnerabilidades.
mas aparentemente não era tão eficiente nisso quanto imaginava. Tristeza? Caio perguntou, parecendo igualmente surpreso. Vocês dois carregam alguma coisa pesada, Regina disse com a sabedoria de quem passou décadas observando pessoas. Alguma decepção, alguma ferida que ainda não cicatrizou completamente. Mas quando estão trabalhando com as crianças, quando estão fazendo algo que realmente importa, essa tristeza desaparece. Saíram da escola quando o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Caminharam até o carro em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Obrigada por me trazer aqui, Isadora disse quando estavam novamente dentro do carro. Obrigado por ter vindo e por ter sido você mesma com as crianças. Por que você me mostrou isso? Sua história real, seu trabalho aqui? Caio ligou o motor, mas não saiu imediatamente da vaga. Porque estava cansado de fingir ser alguém que não sou, mesmo que seja só com você. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Isadora perceber que eles haviam cruzado uma linha invisível. Não eram mais dois estranhos, fingindo um relacionamento por conveniência. Eram duas pessoas que estavam começando a se conhecer de verdade. Sua mãe ainda dá aulas? Perguntou suavemente. A expressão de Caio se fechou e Isadora percebeu que havia tocado em um assunto doloroso. Minha mãe faleceu há 5 anos. Câncer. Sinto muito. Foi ela quem me ensinou a ver a arte como algo maior do que decoração ou investimento. Ela dizia que a arte era uma forma de dar dignidade para pessoas que a sociedade insiste em tornar invisíveis. Isadora sentiu uma conexão profunda com aquelas palavras. Era exatamente assim que se sentia sobre seu trabalho, sobre a razão pela qual havia escolhido não apenas curadoria comercial, mas também educação social através da arte. É por isso que você financia o ateliê aqui? É por isso que financio vários ateliês, em 6 comunidades diferentes, sempre de forma anônima, para que as crianças não se sintam como casos de caridade, mas como estudantes respeitados. Isadora o olhou com admiração crescente. Tudo o que pensava saber sobre ele estava sendo reconstruído, peça por peça, revelando alguém muito mais complexo e substancial do que havia imaginado. Quantas pessoas sabem sobre isso? Você, Regina, os coordenadores dos projetos. Mais ninguém. Minha assessoria de imprensa não sabe. Meus sócios não sabem. Definitivamente a Bruna nunca soube. Por que mantém em segredo? Porque no momento em que vira publicidade, deixa de ser sobre as crianças e passa a ser sobre mim. E não é isso que quero. Durante o trajeto de volta para casa, conversaram sobre arte, educação, responsabilidade social, sonhos de infância. Isadora descobriu que Caio havia pensado em ser professor antes de se formar em engenharia, que sua primeira paixão tinha sido a música, que ainda tocava violão nas horas vagas. Ele descobriu que ela havia crescido em uma família de classe média baixa em Santos, que sua mãe havia trabalhado como faxineira para pagar seus estudos, que seu interesse pela arte havia começado quando ganhou uma bolsa para visitar o Museu de Arte de São Paulo aos 12 anos. Eram duas pessoas que haviam construído vidas bem-sucedidas a partir de origens humildes, que carregavam o peso da responsabilidade de representar famílias que haviam investido tudo em seus sonhos, que sentiam a necessidade constante de provar que mereciam os espaços que ocupavam. Quando chegaram ao prédio de Isadora, nenhum dos dois queria que o dia terminasse. Quer subir para jantar alguma coisa? Ela se ouviu perguntando, sem pensar completamente nas implicações do convite. Caio a olhou por um longo momento antes de responder. Você tem certeza? Tenho. Mas não como parte do nosso acordo. Como amigos. Era uma palavra estranha para descrever o que estava acontecendo entre eles, mas era a única que parecia segura no momento. O apartamento de Isadora refletia sua personalidade de forma ainda mais clara à noite, iluminado por luminárias cuidadosamente posicionadas que destacavam as obras de arte nas paredes e criavam uma atmosfera acolhedora. Caio observou cada detalhe com interesse genuíno, parando diante de algumas peças para ler as informações sobre os artistas. Você tem um gosto impecável, disse,
admirando uma pequena tela de um pintor brasileiro que ela havia descoberto em uma exposição no interior. Obrigada. A maioria são de artistas que conheci pessoalmente. Gosto de ter histórias por trás das obras. Isadora preparou uma pasta simples, enquanto Caio abria uma garrafa de vinho que ela havia ganhado de um colecionador no ano anterior. Era surreal como a situação parecia natural, como se fossem duas pessoas que já se conheciam há anos. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Isadora disse quando estavam sentados à mesa de jantar. Claro. Por que você realmente terminou com a Bruna, além das razões óbvias sobre superficialidade e convenção social? Caio girou o vinho na taça antes de responder. Porque descobri que ela estava me traindo, com meu melhor amigo e sócio na empresa. A revelação atingiu Isadora como um tapa. Não era o que esperava ouvir. Como você descobriu? Por acaso. Cheguei em casa mais cedo de uma viagem de negócios e os encontrei juntos, na nossa cama. Havia uma dor antiga, em sua voz que fez Isadora entender melhor a amargura que percebia nele às vezes. Sinto muito. O pior não foi a traição. Foi descobrir que todo mundo já sabia. Amigos, funcionários, até minha família suspeitava. Eu era o único que não via ou que não queria ver. Isadora estendeu a mão sobre a mesa e tocou a sua, um gesto instintivo de consolo. É por isso que você tem dificuldade de confiar nas pessoas. E você? Por que o Bruno conseguiu te manipular por tanto tempo? Era uma pergunta justa, considerando que ela havia feito uma similar para ele. Porque ele me convenceu de que eu era difícil de amar. Que minha dedicação ao trabalho me tornava fria, que minha independência assustava os homens, que eu tinha sorte de ter encontrado alguém disposto a aceitar meus defeitos. Caio apertou sua mão. Ele estava errado. Como você pode ter certeza? Porque passei as últimas 2 semanas observando você. A forma como você se dedica ao seu trabalho não te torna fria, te torna apaixonada. Sua independência não assusta, inspira. E qualquer homem que não consegue ver isso não merece nenhum minuto do seu tempo. Havia uma sinceridade em sua voz que fez Isadora perceber que estavam definitivamente fora do território do fingimento. Caio, eu sei, não fazia parte do acordo. Não é isso, é que eu tenho medo. De quê? De estar confundindo gratidão com sentimento, de estar romantizando uma situação que é basicamente comercial, de estar cometendo o mesmo erro que cometi com o Bruno. Caio soltou sua mão e se recostou na cadeira. Você acha que o que está acontecendo entre nós é parecido com o que você teve com ele? Isadora pensou cuidadosamente antes de responder. Não, é completamente diferente. Com o Bruno eu sempre sentia que precisava me diminuir para caber no relacionamento. Com você, mesmo fingindo, me sinto mais eu mesma do que me senti em anos. Então qual é o problema? O problema é que isso vai acabar. Em algumas semanas, vamos voltar para nossas vidas normais e fingir que nada disso aconteceu. E eu não sei se vou conseguir fazer isso sem me machucar. Caio se levantou da mesa e começou a caminhar pela sala, claramente processando o que ela havia dito. E se não acabasse? Como assim? E se ao invés de fingirmos um relacionamento, tentássemos ter um de verdade? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, carregada de possibilidades e riscos. Seria loucura, Isadora disse finalmente. Por quê? Porque nossas vidas são completamente diferentes. Porque você vive sob os holofotes e eu preciso de privacidade. Porque mal nos conhecemos de verdade. Mas queremos nos conhecer e nossas vidas não são tão diferentes assim. Descobrimos isso hoje. Isadora se levantou e foi até a janela, observando as luzes da cidade lá embaixo. Sabia que estava em um momento decisivo, que a resposta que desse mudaria tudo. E se não der certo? E se descobrirmos que só funcionamos quando estamos fingindo? Caio se aproximou por trás, mas manteve distância suficiente para que ela não se sentisse pressionada. E se der certo? E se descobrirmos que o que sentimos é real? Isadora se virou para encará-lo e, por um momento, o mundo pareceu parar. Havia algo nos olhos dele, uma vulnerabilidade e uma esperança
que espelhavam exatamente o que ela estava sentindo. Foi quando o celular de Caio tocou, quebrando o momento. Ele atendeu com uma expressão contrariada. Renata, é domingo à noite? O quê? Como assim vazou? Não, eu não autorizei nenhuma matéria. Estou indo para aí agora. Desligou com uma expressão sombria. O que aconteceu? Isadora perguntou. Alguém vazou informações sobre meus projetos sociais para a imprensa. Amanhã sai uma matéria em todos os jornais sobre meu trabalho filantrópico secreto, e eles conseguiram ligar isso ao nosso relacionamento. Isadora sentiu o estômago afundar. O que isso significa? Significa que tudo o que conversamos hoje sobre manter meu trabalho longe dos holofotes, sobre proteger as crianças da exposição, acabou. E significa que alguém muito próximo a nós dois está jogando um jogo que ainda não entendemos completamente. Caio pegou as chaves do carro, mas antes de sair, se virou para ela. Uma última vez. Isadora, independentemente do que acontecer agora, quero que saiba que nada do que senti hoje foi fingido. E quando resolvermos essa confusão, espero que possamos continuar a conversa que estávamos tendo. Depois que ele saiu, Isadora ficou sozinha com o peso das revelações da noite e a certeza de que suas vidas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. A segunda-feira amanheceu com o telefone de Isadora tocando sem parar desde as 5:30 da manhã. Jornalistas, colegas do instituto, até mesmo pessoas que ela não falava há anos, queriam saber sobre a matéria que havia saído em todos os principais veículos do país com o título O Filantropo Secreto, como Caio Laranjeira transforma vidas através da arte. A reportagem era extensa, bem investigada e devastadoramente precisa. Detalhava cada um dos 6 ateliês que Caio financiava, incluía depoimentos de crianças e coordenadores, e pintava um retrato de um homem que usava sua fortuna para criar oportunidades em comunidades carentes. Mas o que mais perturbava Isadora era a forma como a matéria conectava esse trabalho ao relacionamento deles, sugerindo que ela havia sido a inspiração por trás de sua nova paixão pela arte social. Pior ainda, a reportagem incluía fotos. Fotos de Caio trabalhando com as crianças que nunca deveriam ter sido tiradas. Fotos do interior dos ateliês que claramente haviam sido feitas por alguém com acesso íntimo aos projetos. E uma foto dela e Caio no domingo anterior, na escola da Zona Leste, que só poderia ter sido tirada por alguém que sabia exatamente onde eles estariam. Isadora chegou ao instituto 2 horas antes do horário habitual, tentando escapar dos repórteres que já faziam plantão na porta de seu prédio. Mas mesmo ali, no santuário de seu escritório, não havia paz. Isa, a situação está ficando crítica, Beatriz disse entrando na sala com uma expressão que misturava preocupação e exaustão. Além dos jornalistas, agora temos pessoas de ONGs, de outras escolas, políticos querendo se associar à história. E tem mais uma coisa. O que mais pode ter? O Matheus marcou uma reunião com a diretoria para hoje às 3. Ele disse que precisa discutir questões éticas relacionadas à curadoria principal da exposição internacional. Isadora sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Matheus havia encontrado a brecha que procurava. A exposição midiática de seu relacionamento com Caio, combinada com o vazamento sobre os projetos sociais, poderia ser usada para questionar sua integridade profissional e sua posição no instituto. Tem mais, Beatriz continuou hesitante. Chegou um comunicado da empresa do Caio cancelando o apoio financeiro ao projeto da cidade Tiradentes. Como assim cancelando? Nem havia sido oficializado ainda. Aparentemente, a assessoria jurídica da empresa achou melhor suspender qualquer iniciativa filantrópica nova até que a situação midiática se estabilize. Para evitar conflitos de interesse com a vida pessoal do CEO, Isadora se sentou pesadamente em sua cadeira. Em menos de 24 horas, tudo o que havia construído com Caio estava desmoronando. Pior, as crianças do projeto social estavam pagando o preço por uma confusão que elas nem entendiam. O telefone tocou, e pela primeira vez em dias, Isadora atendeu sem verificar quem era. Isadora, aqui é a Regina.
A voz calma da coordenadora dos projetos sociais de Caio era como um alívio em meio ao caos. Regina, como você está? Vi as matérias. Por isso estou ligando. Isadora, você precisa saber que ninguém dos nossos projetos deu essas informações para a imprensa. As fotos, os depoimentos das crianças, tudo foi obtido sem nossa autorização. Como isso é possível? Alguém com acesso aos nossos arquivos forneceu material para os jornalistas, alguém que conhece intimamente o trabalho do Caio e que sabia onde vocês estariam no domingo. Uma suspeita começou a formar na mente de Isadora. Regina, quem mais sabia sobre o trabalho de Caio? Quem tinha acesso às informações sobre os ateliês? Muito poucas pessoas. Você desde ontem. E, bem, a ex-noiva dele tinha acesso às contas empresariais dele. Ela assinava alguns documentos como procuradora quando eles estavam noivos. Bruna? Isso. E tem mais uma coisa. Ontem, depois que vocês saíram, uma mulher apareceu aqui fazendo perguntas sobre vocês dois. Disse que era jornalista, mas alguma coisa nela me pareceu estranha. Era loira, bem vestida. Falava como se soubesse mais sobre a vida do Caio do que estava disposta a admitir. Isadora sentiu todas as peças do quebra-cabeça se encaixando de uma forma sinistra. Regina, você poderia reconhecer essa mulher se visse uma foto? Acho que sim. Te mando uma mensagem agora. Isadora rapidamente encontrou uma foto de Bruna na internet e enviou para Regina. A resposta veio em menos de 2 minutos. É ela. Com certeza. Naquele momento, Isadora entendeu que haviam sido vítimas de uma sabotagem muito mais elaborada do que imaginavam. Bruna não estava apenas tentando reconquistar Caio através de chantagem emocional pública. Ela estava destruindo sistematicamente sua capacidade de seguir em frente, atacando tanto sua vida pessoal quanto seu trabalho. Mas entender o problema não resolvia a crise imediata. Ainda tinha que enfrentar Matheus e a diretoria do Instituto. Ainda tinha que lidar com a pressão midiática. Ainda tinha que descobrir como proteger as crianças dos projetos sociais de se tornarem peças em um jogo de adultos. O celular tocou novamente. E desta vez era Caio. Isadora, precisamos conversar urgentemente. Você pode se encontrar comigo? Onde? Os jornalistas estão em todo lugar. Eu resolvo isso. 1 hora no Museu do Ipiranga. Tem uma entrada lateral que fica mais reservada. Caio, antes que você diga qualquer coisa, eu descobri quem vazou as informações. Eu também. E é pior do que imaginávamos. 1 hora depois, Isadora encontrou Caio em uma sala reservada do museu, onde eles poderiam conversar sem ser incomodados. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a noite anterior. Havia uma tensão em seus ombros que sugeria que ele não havia dormido, e uma expressão em seu rosto que misturava raiva e determinação. Foi a Bruna, ele disse sem preâmbulos. Ela conseguiu acesso aos arquivos da empresa através das procurações que ainda não haviam sido canceladas, obteve informações sobre meus projetos sociais e orquestrou todo esse vazamento. Mas por quê? O que ela ganha destruindo seu trabalho? Controle. Se ela conseguir me forçar a voltar ou pelo menos destruir qualquer possibilidade de eu ser feliz com outra pessoa, ela ganha. E também descobri que ela tem interesse financeiro na história toda. Isadora o olhou sem entender. Como assim interesse financeiro? Bruna assinou um contrato com uma editora para escrever um livro sobre nossa relação. A história real por trás do romance, mais comentado do Brasil. Quanto mais escândalo, mais vendas. Quanto mais nossa história se prolongar na mídia, mais material ela tem. A revelação atingiu Isadora como um soco. Eles não eram apenas vítimas de uma ex-noiva manipuladora. Eram personagens involuntários em uma estratégia comercial. Caio, tem mais uma coisa que você precisa saber. Matheus marcou uma reunião com a diretoria do Instituto para esta tarde. Ele vai tentar usar toda essa exposição para questionar minha posição. Não vou deixar isso acontecer. Como? Você aparecendo para me defender só vai confirmar as suspeitas dele de que estou misturando vida pessoal com profissional. Caio se aproximou e segurou suas mãos. Isadora, eu quero te fazer uma pergunta.
e preciso de uma resposta completamente honesta. Qual pergunta? Você quer que eu desapareça da sua vida? Que a gente termine esse acordo agora? Faça um comunicado oficial dizendo que não deu certo e cada um volte para sua vida como se nada tivesse acontecido? Isadora o encarou, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, sabendo que ele realmente aceitaria sua decisão, qualquer que fosse. É isso que você quer? Não. Eu quero lutar pelo que estamos construindo. Quero enfrentar a Bruna, o Matheus, a imprensa, quem for necessário. Mas só posso fazer isso se você quiser também. Isadora pensou em tudo que havia acontecido nas últimas semanas. O beijo impulsivo que havia mudado sua vida, a descoberta gradual de quem Caio realmente era, a conexão que haviam desenvolvido, a forma como ele a fazia sentir valorizada e compreendida. Pensou também no preço que teriam que pagar, na exposição constante, nas complicações profissionais. Eu quero lutar também, disse finalmente, mas não da forma como temos feito, não reagindo aos ataques dela. Quero que a gente tome o controle da nossa própria narrativa. O que você tem em mente? Uma coletiva de imprensa, nós dois juntos contando nossa versão da história, expondo o que a Bruna fez, explicando como nos conhecemos de verdade, assumindo publicamente que nosso relacionamento se tornou real. Caio sorriu pela primeira vez naquele dia. Você tem certeza? Uma vez que fizermos isso, não tem volta. Vamos estar oficialmente juntos, publicamente, com todas as consequências que isso traz. Tenho certeza. Mas primeiro, temos que resolver a questão com o Matheus. A reunião na diretoria do Instituto começou pontualmente às 15h. Isadora entrou na sala de conferências, onde já estavam sentados os 5 membros do conselho diretor, incluindo o Dr. Henrique Monteiro, o diretor-geral, uma figura respeitada no mundo da arte brasileira que havia apoiado sua nomeação para a curadoria da exposição internacional. Matheus chegou alguns minutos depois, carregando uma pasta com documentos que claramente havia preparado cuidadosamente para aquela apresentação. Colegas, ele começou, dirigindo-se diretamente ao conselho e ignorando Isadora. Solicitei esta reunião porque acredito que temos uma situação que precisa ser discutida abertamente. A exposição midiática da nossa curadora principal está criando questões éticas que não podemos ignorar. Dr. Monteiro fez um gesto para que ele continuasse. Não questionemos a competência técnica da Isadora, que é inquestionável. Mas sua associação romântica com um empresário milionário, combinada com o beneficiamento de projetos sociais ligados a ele, cria uma aparência de conflito de interesses que pode comprometer a credibilidade de nossa instituição. Matheus abriu sua pasta e distribuiu cópias de uma análise que havia preparado, mostrando como a cobertura midiática do relacionamento de Isadora estava ofuscando a seriedade da exposição e transformando arte em entretenimento. Além disso, continuou, temos que considerar o precedente que estamos estabelecendo. Se curadoras podem usar suas posições para ganhar exposição pessoal e benefícios indiretos, onde fica nossa integridade institucional? Era um ataque bem articulado, tecnicamente sólido, e Isadora percebeu que Matheus havia preparado aquele momento há muito tempo. Matheus, Dr. Monteiro disse quando ele terminou, você está sugerindo que devemos remover Isadora da curadoria principal? Estou sugerindo que devemos considerar todas as opções, incluindo uma co-curadoria que garanta supervisão adicional para o projeto. Isadora sabia que era sua vez de responder. Levantou-se calmamente e encarou cada membro do conselho antes de falar. Colegas, não vou negar que minha vida pessoal ganhou uma exposição que nunca busquei nem desejei. Também não vou negar que me apaixonei por um homem que tem recursos para apoiar projetos sociais que considero importantes, mas vou negar categoricamente que tenha usado minha posição para benefício pessoal ou que tenha comprometido a integridade desta exposição. Ela se dirigiu a Matheus diretamente. Você conhece a qualidade do meu trabalho, Matheus? Conhece minha dedicação, minha ética profissional? Se tem alguma evidência concreta de que tomei alguma decisão curatorial baseada em interesses pessoais,
Ao invés de mérito artístico, apresente agora. Mateus abriu a boca para responder, mas Isadora continuou. Mas se está usando minha vida privada para tentar sabotar um projeto que sabe que é excelente, apenas porque não foi você quem o concebeu. Então o problema ético aqui não sou eu. A tensão na sala era palpável. Dr. Monteiro olhava alternadamente para Mateus e Isadora, claramente pesando suas opções. Foi quando a porta da sala se abriu e Caio entrou, acompanhado por uma mulher elegante de cerca de 50 anos, que Isadora reconheceu como Dr. Patrícia Mendes, uma das mais respeitadas críticas de arte do país. Dr. Monteiro, Caio disse respeitosamente, peço desculpas pela intrusão, mas acredito que temos informações relevantes para esta discussão. Senhor Laranjeira, Dr. Monteiro respondeu, surpreso, mas mantendo a formalidade. Esta é uma reunião privada da instituição. Entendo, e normalmente não me intrometeria. Mas quando descobri que alguém está questionando a integridade da mulher que amo, baseado em informações falsas sobre mim, senti que tinha a obrigação moral de esclarecer os fatos. Dr. Patrícia se adiantou. Henrique, eu pedi para acompanhar o Caio porque, como crítica independente, tenho acompanhado o trabalho da Isadora há anos e posso atestar que a exposição que ela concebeu é uma das mais importantes que teremos no país esta década. Caio se dirigiu diretamente a Mateus. Senhor Vilar, entendo que tenha preocupações legítimas sobre conflitos de interesse, mas quero deixar claro que nunca, em nenhum momento, tentei influenciar o trabalho curatorial da Isadora. Na verdade, ela nem sabia sobre meus projetos sociais até a semana passada. Ele se virou para o conselho. Também quero informá-los de que as informações sobre meus projetos sociais foram vazadas sem autorização por minha ex-noiva, como parte de uma campanha para sabotar tanto minha vida pessoal quanto a carreira da Isadora. Tenho documentos que comprovam isso. Mateus estava claramente desconfortável com a mudança de dinâmica na sala. Isso são questões pessoais, ele disse. Não mudam o fato de que, na verdade, Dr. Patrícia o interrompeu. Muda tudo, porque o que você está questionando é a integridade de uma profissional baseado em uma narrativa construída maliciosamente por terceiros. Dr. Monteiro pediu uma pausa na reunião para deliberar com o conselho. Durante os 20 minutos seguintes, Isadora, Caio e Dr. Patrícia esperaram no corredor, enquanto Mateus permaneceu na sala para responder a perguntas adicionais. Como você sabia da reunião? Isadora perguntou a Caio. Regina me ligou. Ela ouviu que você estava em dificuldades e achou que eu deveria saber. E a Dr. Patrícia foi ideia dela também. Minha? Eu liguei para o Caio assim que soube. Da situação, Dr. Patrícia explicou. Conheço o Henrique há 20 anos, sei como ele pensa. Ele precisava ouvir de uma fonte independente que o trabalho da Isadora não está comprometido. Quando foram chamados de volta para a sala, Dr. Monteiro tinha uma expressão séria, mas resoluta. Depois de ouvir todas as partes e considerar cuidadosamente os fatos apresentados, o conselho chegou a uma decisão unânime. Isadora continuará como curadora principal da exposição internacional. Não encontramos evidências de conflito de interesses ou compromisso ético em seu trabalho. Isadora sentiu o alívio inundar seu corpo como uma onda quente. No entanto, doutor, Monteiro continuou, reconhecemos que a exposição midiática criou desafios únicos para nossa instituição. Portanto, sugerimos que vocês encontrem uma forma de gerenciar sua vida pública que proteja tanto a integridade do Instituto quanto seu bem-estar pessoal. Já estamos trabalhando nisso, Caio respondeu. Na verdade, gostaríamos de usar este espaço para fazer um anúncio importante. Dr. Monteiro assentiu, curioso. Caio segurou a mão de Isadora e se dirigiu a todos na sala. Isadora e eu vamos dar uma coletiva de imprensa amanhã para esclarecer os fatos sobre nosso relacionamento e sobre as manipulações que enfrentamos. Mas antes de falarmos com a imprensa, queríamos que vocês soubessem que o que começou como uma situação acidental se tornou algo real e sério. Ele olhou para Isadora com uma ternura que não tentava esconder. Eu me apaixonei por uma mulher extraordinária,
cuja paixão pela arte e dedicação à transformação social me inspiram todos os dias. E espero ter a sorte de apoiar seu trabalho, não como empresário, mas como parceiro de vida. Dr. Patrícia sorriu. Dr. Monteiro pareceu genuinamente tocado. E Mateus, pela primeira vez desde que entraram na sala, não tinha nada a dizer. A coletiva de imprensa aconteceu na manhã seguinte, no auditório do Instituto. Isadora e Caio entraram juntos, com as mãos entrelaçadas, enfrentando um mar de câmeras e microfones, com uma calma que surpreendeu até mesmo eles próprios. Bom dia, Isadora começou, dirigindo-se diretamente às câmeras. Eu sou Isadora Meireles, curadora de arte, e este é Caio Laranjeira, empresário e, sim, o homem que amo. A declaração simples e direta pegou todos de surpresa. Viemos aqui hoje para esclarecer os fatos sobre nosso relacionamento e para expor as manipulações que enfrentamos nas últimas semanas, Caio continuou. Durante os 40 minutos seguintes, eles contaram sua história completa. O beijo acidental, o acordo inicial, a descoberta gradual de que tinham mais em comum do que imaginavam, o desenvolvimento de sentimentos reais. Também expuseram, com documentos de apoio, como Bruna havia orquestrado o vazamento de informações privadas para sabotar tanto a carreira de Isadora quanto a capacidade de Caio de seguir em frente. Queremos deixar claro, Isadora disse, que nossa decisão de tornar público nosso relacionamento não é uma estratégia de marketing ou um truque publicitário. É simplesmente o reconhecimento de que encontramos um no outro algo raro e valioso e que não vamos permitir que terceiros destruam isso. Caio assumiu as perguntas técnicas sobre seus projetos sociais, explicando como eles funcionavam, por que eram mantidos em sigilo e como pretendia continuar esse trabalho de forma mais transparente no futuro. E quanto aos rumores de que vocês vão se casar? Perguntou uma jornalista. Isadora e Caio se olharam e riram. Não estamos com pressa, Isadora respondeu. Estamos curtindo o processo de nos conhecermos sem a pressão de expectativas externas. Mas posso dizer, Caio acrescentou, que pela primeira vez na vida entendo o que significa querer construir algo duradouro com alguém. 3 meses depois, Isadora estava no ateliê comunitário da cidade Tiradentes que havia sido reformado e ampliado com o apoio de Caio, observando uma das crianças, a pequena Luísa, pintando um autorretrato. O espaço agora tinha iluminação profissional, materiais de primeira qualidade e funcionava 6 dias por semana, atendendo mais de 100 crianças. Tia Isadora, Luísa a chamou, você acha que posso ser uma artista de verdade quando crescer? Você já é uma artista de verdade, Isadora respondeu, ajoelhando-se ao lado da menina. A questão é que tipo de artista você quer se tornar. Caio chegou alguns minutos depois, vindo direto de uma reunião em sua empresa. Havia mudado sua rotina para conseguir visitar os projetos sociais pelo menos 2 vezes por semana, algo que fazia questão de manter mesmo com a agenda empresarial apertada. Como estão nossos artistas hoje? Perguntou, abraçando Isadora por trás e observando os trabalhos das crianças. Inspirados, ela respondeu, se recostando contra seu peito. A Luísa está trabalhando em uma série sobre sonhos. Eles haviam encontrado um ritmo. Caio havia aprendido a navegar pela exposição pública sem perder sua autenticidade. Isadora havia aprendido a aceitar que ter sua vida pessoal em evidência não diminuía sua credibilidade profissional, desde que mantivesse a qualidade de seu trabalho. A exposição internacional havia sido inaugurada na semana anterior, recebendo críticas excepcionais e público recorde. Mateus havia sido transferido para outro projeto, e Isadora estava sendo convidada para curar exposições em museus internacionais. Bruna havia desaparecido dos holofotes depois que sua estratégia de sabotagem foi exposta publicamente. O livro que planejava escrever foi cancelado pela editora. Posso te perguntar uma coisa? Caio disse enquanto caminhavam entre as mesas onde as crianças trabalhavam. Claro. Você se arrepende de ter me beijado naquele dia? Isadora parou e o encarou, vendo nos olhos dele a mesma intensidade que havia sentido no primeiro encontro, mas agora temperada com intimidade e confiança construídas ao longo dos meses.
Nunca, respondeu, se colocando na ponta dos pés para beijá-lo novamente, desta vez sem câmeras, sem pressão externa, sem fingimento. Apenas 2 pessoas que haviam encontrado uma no outro, algo que nem sabiam que estavam procurando. Ao redor deles, as crianças continuavam pintando seus sonhos, e Isadora percebeu que estava vivendo exatamente onde sempre quis estar, em um lugar onde arte e vida se encontravam de forma autêntica e transformadora. 6 meses depois, Caio a pediu em casamento durante um vernissage privado que organizou em sua homenagem, reunindo todas as pessoas que haviam sido importantes em sua jornada. Regina, as crianças dos projetos sociais, Dr. Patrícia, até mesmo o Dr. Monteiro estava presente. A resposta de Isadora foi dada não em palavras, mas através de uma pintura que ela havia feito especialmente para aquela ocasião. Um autorretrato onde ela aparecia sorrindo, verdadeiramente feliz, pela primeira vez em sua vida adulta. 1 ano depois do beijo que mudou tudo, eles se casaram em uma cerimônia pequena e íntima, seguida por uma festa que misturava a sofisticação dos círculos artísticos de Isadora com a simplicidade calorosa das comunidades onde Caio havia crescido e onde agora trabalhavam juntos. Durante a dança, Caio sussurrou em seu ouvido: "Obrigado por ter tido a coragem de me beijar naquele dia." "Obrigada por ter valido a pena", ela respondeu. E enquanto dançavam cercados por amigos, família e pelas crianças dos projetos sociais que haviam se tornado a ponte entre seus mundos, Isadora finalmente entendeu que às vezes o amor mais verdadeiro é aquele que surge quando menos esperamos, quando mais precisamos e quando estamos dispostos a lutar por ele contra todas as probabilidades. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isadora e Caio tenha tocado o coração de vocês. Se vocês se emocionaram com essa jornada de amor, superação e autenticidade, deixem seu like, inscrevam-se no canal e contem nos comentários qual foi o momento que mais marcou vocês. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos mostram que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais inesperadas. Nos acompanhem no próximo episódio, onde uma nova história de paixão e transformação os aguarda.